Bom dia, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você. Estamos juntos para fazermos mais um estudo bíblico. Se você ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, Emanuel Stein Oficial, lá você vai ter todos os estudos bíblicos que nós já fizemos nos últimos dias, né? Na sequência, para você fazer o estudo bíblico se você perdeu algum capítulo. E também, se você não me segue no Instagram e no meu Facebook, Emanuel Stein, eu espero por você. Vamos para o capítulo 20. Antes, concluir o capítulo 19 e vamos para o capítulo 20 do 2 Samuel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Amém. Muito bem, no capítulo 19 nós estamos vendo Davi voltando. Primeiro ele sofre com a morte do filho, depois nisso Joabe dá um choque de realidade, nós falamos muito sobre isso no vídeo anterior. Davi então prepara-se para voltar, o povo o aclama para que ele volte, os anciãos o aclamam para que ele volte, e ele volta então para Jerusalém para reinar. E aqui eu falava no final do vídeo de ontem, é Deus que volta para reinar no nosso coração. Sim, nós voltamos para Deus, mas a nossa volta para Deus, quando nós pedimos perdão, é a possibilidade de Deus voltar a reinar no nosso coração. Não mais em Jerusalém, mas no nosso coração. E ao voltar, ele vai perdoando os nossos pecados, se nós nos arrependemos. Ele perdoou o Semei, perdoou o Mefibaal, e agora vai entrar um outro personagem, chamado Berzelai, o Galadita. Versículo 32. Berzelai, o Galadita, tinha descido de Rogelim e acompanhado o rei até o Jordão, a fim de despedir-se dele no Jordão. Berzelai era muito idoso, tinha 80 anos. Havia ele, quando o rei passou por Maanaim, acudido à manutenção do rei, porque era um homem muito rico. Então, quando o rei fugiu de Jerusalém, este homem chamado Berzelai ajudou Davi com mantimentos. Disse, pois, o rei a Berzelai: continua comigo, e eu cuidarei de ti junto de mim em Jerusalém. Mas Berzelai, aqui vem uma recompensa, aqueles que foram fiéis, né? Veja que bonito, né? Aqueles que foram fiéis a Deus, né? A Davi, foram recompensados. Aqueles que são fiéis a Deus são recompensados. Mas Berzelai respondeu ao rei: quantos anos me restam de vida para que eu suba com o rei a Jerusalém? Estou agora com 80 anos. Poderei distinguir o que é bom do que é mal? Né? Talvez não tenha mais controle de todas as coisas, um homem idoso. Sente esse teu servo sabor no que come ou bebe? Poderia ainda ouvir a voz dos cantores e das cantoras? Por que seria o teu servo agora um peso para o Senhor, meu rei? O teu servo passaria o Jordão com o rei, mas por que me daria o rei tal recompensa? Permite ao teu servo que dali retorne. Morrerei na minha cidade, perto do túmulo do meu pai e da minha mãe. Mas aqui está o teu servo, Camaã. Né? Fique com ele com o Senhor, meu rei, e faze com ele o que bem te aprouver. Disse o rei: continue, Camaã, comigo, então, e farei por ele o que te agradar. E tudo o que me pedires, eu lhe farei por ti. Todo o povo passou o Jordão, e então o rei passou, beijou Berzelai e o abençoou. E Berzelai voltou para casa. Deixa eu falar rapidamente uma coisa aqui. Aqui a passagem vai falar de 3 figuras na volta do rei: Semei, Mefibaal, Berzelai. Semei, por sua vontade mesmo, jogou praga no rei, ridicularizou o rei, amaldiçoou o rei, jogou pedra no rei. Mas o rei o perdoou. Ele merecia a morte, mas ele perdoou. Somos nós, muitas vezes, Semei, que ao pecarmos jogamos pedra em Deus. Mefibaal, ele até queria ir com o rei, mas ele foi enganado pelos outros. Ele cometeu o pecado da omissão, ou cometeu o pecado por ter sido enganado. Não foi um pecado plenamente como o Semei. Quantas vezes nós somos como Mefibaal, né? Enganados pelo demônio, não queríamos cometer aquele pecado, mas caímos na armadilha do demônio. Tenhamos cuidado, não somos pessoas más, mas não somos pessoas virtuosas.
também somos perdoados por Deus. Temos a nossa recompensa. E Bezalai é aquele que faz o bem, que permanece fiel com o rei, né? E ele recebe a recompensa de morar na casa do rei para sempre. Isso é lindo. Qual dos três nós queremos ser? Nós somos. Por vezes nós somos Semei, por vezes nós somos Mefibaal, por vezes nós somos Bezalai. Lutemos para sermos Bezalai sempre. E confiemos em Deus, na misericórdia, e voltemos para Deus quando, por erros nossos, agimos como os Mefibaal, na ignorância, ou na maldade, como Semei. Só isso aqui daria um retiro muito grande na pregação. Versículo 41 do capítulo 19. O rei prosseguiu em direção a Gilgal e Canaã foi com ele, assim como todo o povo de Judá. Fizeram passar ao rei e também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram ter com o rei e lhe disseram: Por que os nossos irmãos, os homens de Judá, se apossaram de ti e fizeram passar o Jordão ao rei, a sua família e todos os homens de Davi com ele? Então todos os homens de Judá responderam aos homens de Israel: É porque o rei é mais aparentado comigo. Por que te irritas por isso? Comemos nós as expensas do rei? Ou nos trouxe ele alguma coisa? Responderam os homens de Israel aos homens de Judá: Eu tenho 10 partes sobre o rei, e mesmo sobre Davi tenho mais direitos que tu. Porque tu me desprezaste, e não fui eu o primeiro a promover a volta do meu rei? Mas as palavras dos homens de Judá foram mais ofensivas do que as dos homens de Israel. Então, aqui é uma briga do povo de Judá contra o povo de Israel. Disputam um rei. Aqui já está uma perfuração da divisão. O reino de Judá e o reino de Israel. As tribos que começam a disputar. Agora vamos para o capítulo 8. Tá, só uma palavrinha no finalzinho aqui. Gente, irmãos disputando um rei. Tem rei para todo mundo. Se o rei escolheu ir, com fulano e tal, deixa ele ir. Se Deus escolheu aquela pessoa, aquela missão, deixa ele ir. A gente briga por qualquer coisa, A gente briga por qualquer realidade, pelo amor de Deus. Então, lutemos para a gente não brigar. Essas divisões em nossas famílias não pode ter. Chega de divisão em nossa casa, em nossos grupos. Chega de divisão. Capítulo 20, vamos lá. Ver se dá tempo para a gente ler. Ora, havia ali por acaso um vagabundo chamado Seba, filho de Bocre, benjaminita. Ele tocou a trombeta e disse: Não temos parte com Davi, nenhuma herança com os filhos de Jessé, cada qual para as suas tendas, ó Israel. E todos os homens de Israel abandonaram Davi e foram com Seba, filho de Bocre. Mas os homens de Judá ficaram junto do rei, do Jordão até Jerusalém. Davi foi para o seu palácio em Jerusalém. O rei tomou as 10 concubinas que tinha deixado para guardar o palácio e as pôs em confinamento, provendo-lhes a manutenção, sem jamais delas se aproximar. E elas ficaram segregadas até o dia em que morreram, como viúvas de um vivo. Vejam, aqui um ponto, Seba, a palavra de Deus que ele é um vagabundo, se revolta e convence o povo de Israel a não se dobrar a Davi, que o povo escuta um vagabundo. Está aqui a palavra de Deus. O povo escuta um vagabundo e não o rei, e não busca o rei. Então, que situação nós vivemos, Que situação a gente vive? Muitas vezes nós damos ouvido a um vagabundo do que ao próprio Deus, Ao pecado, aos filhos das trevas, do que ao próprio Deus, aos filhos da luz. E como povo, como nação, às vezes deixamos ser guiados por aqueles que querem nosso mal. O rei disse a Amasa: Convoca-me os homens de Judá nos 3 dias, e quanto a ti, permanece comigo. Amasa tinha assumido o lugar de Joabe como chefe do exército de Davi. Partiu Amasa para convocar Judá, mas demorou-se além do limite que lhe fora estabelecido. Então Davi disse a Abisai: Seba, filho de Bocre, é de hoje em diante mais perigoso para nós do que Absalão. Toma, pois, os servos do teu senhor e parte em sua perseguição.
Caso contrário, ele poderia alcançar as cidades fortificadas e escapar da nossa vida, da nossa vista. Atrás dele saíram os homens de Joabe, os cereteus, os filisteus e todos os habitantes, homens valentes. Eles deixaram Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bocre. Estavam perto da grande pedra que se acha em Gabaon, quando apareceu Amasa à frente deles. Ora, Joabe trajava sua roupa militar com um cinto de que pendia a espada na bainha, a qual saiu e caiu. Joabe perguntou a Amasa: "Vais bem, meu irmão?" E com a mão direita segurou a barba de Amasa para o beijar. Amasa não percebeu a espada que Joabe tinha na mão, e este lhe cravou no abdômen, derramando-se-lhe as entranhas no chão. Não foi preciso dar-lhe um segundo golpe, e Amasa morreu. E Joabe e seu irmão Abisai partiram em seguida perseguindo Seba, filho de Bocre. Um dos moços de Joabe, parando perto de Amasa, disse: "Quem é amigo de Joabe e é por Davi, siga Joabe." Amasa jazia ali no meio do campo, numa poça de sangue. Vendo que todos paravam, aquele moço tirou Amasa do caminho e o pôs no campo e cobriu o corpo com o manto, porque ele observou que todos os que passavam perto dele se detinham. Depois que Amasa foi afastado para fora do caminho, todos iam passando sem parar, seguindo Joabe na perseguição de Saba, filho de Bocre. Então veja, por seu prestígio, Joabe impõe-se como chefe contra a vontade do rei, e o exército se liga a ele. Então, veja, o rei queria Amasa, Joabe tem que ficar chateado. Depois Joabe vai para a guerra, para matar Seba. Veja que vai ter um raciocínio. E aí, Seba, enquanto isso, eles encontram Amasa, Joabe vai lá e mata Amasa, que era o chefe do exército de Israel, mas por fidelidade a Joabe, ele impõe-se pelo seu prestígio, pela sua liderança, e o exército segue Joabe. Seba atravessou todas as tribos de Israel até chegar a Abel-Bet-Maaca. Eles se reuniram e foram também após dele. E viram e o cercaram em Abel-Bet-Maaca, e levantaram junto a cidade em terrapleno, que chegava até o muro. E todo o exército que estava com Joabe se esforçava por derrubar a muralha, solopando-a. Então a mulher sensata gritou de dentro da cidade: "Ouvi e escutai, dizei a Joabe: aproxima-te, pois quero falar contigo." Ele se aproximou, e a mulher perguntou: "És tu, Joabe?" Ele respondeu: "Sim, sou eu." Ela lhe disse: "Escuta a palavra de tua serva." Ele respondeu: "Escuto." Então ela disse: "Antigamente era assim que se dizia: faça-se uma consulta em Abel, e dessa maneira o assunto está encerrado. Quanto a mim, eu sou formada de homens de Israel íntegros e leais, ao passo que tu pretendes destruir uma cidade e metrópole em Israel. Por que queres acabar com a herança de Yahvé?" Respondeu Joabe: longe de mim querer destruir ou arruinar. Não é disso que se trata, mas um homem da montanha de Efraim, chamado Seba, filho de Bocre, se revoltou contra o rei Davi. Basta que eu entregueis, e eu suspenderei o cerco da cidade. A mulher disse a Joabe: pois bem, jogaremos a cabeça dele por cima da muralha. A mulher enfrentou todo o povo apenas com a sua sabedoria, e degolaram Seba, filho de Bocre, e jogaram a cabeça da cidade. Então ele mandou soar a trombeta, e se afastaram da cidade, e cada um foi para a sua tenda. Joabe, porém, voltou para Jerusalém, para junto do rei. Joabe comandava todo o exército de Israel. Banaías, filho de Joiada, comandava os cereteus e os filisteus. Adorão era chefe de Corvéia. Josafá, filho de Aiude, era o arauto. Siva era secretário. Jadoc e Abiatar eram sacerdotes. Além desses, também Ira, o Jairita, era o sacerdote de Davi. Então, Joabe volta a ser o chefe do exército, mata mais um revoltado que é Seba. Teoricamente vai entrar em paz o reino novamente, na teoria, porque a batalha continua, assim como dentro do nosso coração, tantas batalhas até o fim da nossa vida. O que é que Deus falou com você?
Até amanhã, se Deus quiser.